Você começa com 50.000, não é pouco, também não é o suficiente para errar muitas vezes. Mas, naquele momento, isso não parece um problema, porque quando você olha para esse número, você não vê limite, você vê possibilidade, você vê escolha e, principalmente, você vê controle. Você acredita que está no início de algo importante, que dessa vez você vai fazer diferente, mais inteligente, mais estratégico, mais consciente. E talvez você realmente esteja. Mas existe um detalhe que não aparece nesse momento, um detalhe que ninguém te mostra, que não aparece em vídeos, livros ou conselhos rápidos, porque ele não é visível, ele não grita, não alerta, não incomoda. Ele só existe e você segue. No começo, tudo funciona. Você toma decisões que fazem sentido. Organiza sua vida. Ajusta seus planos. Você sente progresso. Pequeno, mas constante. E isso é o suficiente para te convencer de que está no caminho certo. Porque é assim que o cérebro funciona. Ele não precisa de resultados gigantes, ele só precisa de sinais. E você está recebendo esses sinais, então você continua. Os dias passam, você trabalha, você ganha, você decide, repete, ajusta, melhora um pouco aqui, outro ali, nada parece fora do lugar, nada parece urgente. E talvez essa seja a parte mais perigosa de todas, porque o que destrói a maioria das pessoas não é o erro óbvio, é o erro silencioso, aquele que se esconde dentro da normalidade. Existe um tipo de erro que não aparece no começo. Ele não causa dor imediata, não gera prejuízo visível, não ativa nenhum alerta. Na verdade, ele convive perfeitamente com o progresso. E é exatamente por isso que ele é ignorado. Porque enquanto tudo parece funcionar, não existe motivo para parar. Não existe motivo para questionar, você segue. E o tempo começa a fazer o que ele sempre faz, ele amplifica, não importa se é bom ou ruim, o tempo não julga, ele apenas multiplica. E aquilo que parecia pequeno começa meio a ganhar forma, ainda invisível, ainda silencioso, mas já presente. Você continua sua rotina. Nada mudou drasticamente, mas algo não encaixa mais tão bem quanto antes. Não é suficiente para te parar, mas é suficiente para gerar uma sensação leve de desconforto, que você ignora, porque não parece lógico parar por causa de algo tão pequeno. Então você faz o que parece certo. Você ajusta, corrige pequenas falhas, resolve problemas superficiais e isso funciona por um tempo. Mas o problema nunca esteve na superfície. E é aí que tudo começa a sair do controle. Não de forma explosiva, mas de forma gradual, sutil, quase imperceptível. Você continua acumulando decisões. E cada decisão carrega um pequeno efeito. Isoladamente, não parece relevante, mas juntas, elas constroem algo. Algo que você não planejou. Algo que você não percebeu. E enquanto você está focado no que está à sua frente, algo cresce atrás de você. Sem pressa, sem ruído, sem interrupção. Você ainda acredita que está no controle. E tecnicamente você está. Mas controle sem consciência não é controle. É ilusão. Mas tempo passa. E agora os sinais começam a aparecer com mais frequência. Pequenos desalinhamentos, resultados que não fazem tanto sentido. Crescimento e mais lento do que deveria. Mas ainda assim, não é suficiente para te fazer parar completamente. Então você insiste, você se esforça mais. Tenta otimizar, tenta acelerar, tenta corrigir, mas tudo o que você faz atua nos sintomas, nunca na causa. E isso cria uma sensação estranha, você está fazendo mais, mas sentindo menos progresso. E isso não faz sentido. Mas você continua, porque parar agora parece pior. E esse é o ponto onde a maioria das pessoas se perde, não no início, não no erro, mas na persistência cega. Porque admitir que algo está errado
exige uma coisa que quase ninguém quer pagar: consciência. E consciência custa. Custa tempo, custa ego, custa admitir que você ignorou algo importante. Então você segue olhando para frente, mesmo quando, no fundo, você já sente que algo não está certo. Agora o problema já cresceu, não é mais um detalhe. Não é mais invisível. Mas ainda assim, não é totalmente claro. Você começa a perceber padrões, coisas que se repetem, resultados que não evoluem como deveriam. E isso começa a incomodar de verdade. Mas ainda falta uma coisa. Você ainda não conectou os pontos, até que em algum momento você para. Não porque quis, mas porque algo te forçou. E é nesse momento que tudo muda. Você olha para trás e começa a perceber algo que sempre esteve ali, desde o começo, em cada decisão, em cada ajuste, em cada escolha aparentemente normal. Não era um grande erro, não era uma decisão absurda. Era algo pequeno, quase irrelevante, mas constante. E foi isso que fez toda a diferença, porque no longo prazo, não são os grandes movimentos que definem o resultado, são os padrões invisíveis. E agora você entende. Não foi falta de esforço, não foi falta de inteligência, não foi falta de oportunidade, foi aquilo que você ignorou. E o mais desconfortável é perceber que isso ainda pode estar acontecendo agora, porque esse tipo de erro não pertence ao passado. Ele se repete, se adapta, se esconde, e se você não estiver prestando atenção, ele cresce de novo, silenciosamente, até que seja tarde demais para ignorar. E é por isso que, a pergunta mais importante não é o que você fez de errado, mas sim o que você está ignorando agora